Pronto, gente, estamos aí de novo. Hoje a gente vai, nessa aula de encerramento de gases, a gente vai discutir dois assuntos. Tá? O primeiro assunto é um assunto bem importante e o outro bem pouco importante. Tá? Tem dois extremos aqui. A parte de misturas gasosas, ela é uma parte bem importante porque ela é muito cobrada em algumas situações da química. A lei da difusão, que é a lei de Graham, ela assim, sabe aquela coisa de rodapé de caderno? Eu só coloquei na aula, gente, porque primeiro a gente tem um curso de carga horária bem grande e o assunto em si ele é bem rápido, essa parte de lei de Graham, tá? Mas a parte de misturas é a parte importante. A gente vai desenvolver a teoria desses dois tópicos e aí encerramos a parte de gases. Aí na próxima aula a gente só vai fazer exercício, tá? Que aí tem os exercícios ali da apostila. Bom, vamos começar então. Deixa eu trocar aqui. Quando a gente fala de mistura gasosa, tem algumas coisas que são importantes da gente admitir como premissa, vai. A primeira premissa é a seguinte: toda mistura gasosa é homogênea. Ponto. Tá? Não importa se os gases são formados por moléculas polares, se os gases são formados por moléculas apolares, isso não importa. Para nós, quando você coloca dentro de um recipiente dois ou mais gases, você terá ali um sistema homogêneo. Ponto. Tá. Uma vez que você tem um sistema gasoso formado por dois ou mais gases, ou seja, uma vez que você tem uma mistura, surgem dois conceitos importantes, que é para isso que nós estamos na aula de hoje. Para definir o conceito de pressão parcial de gás, conceito de pressão parcial, e depois um outro conceito, que é o conceito de volume parcial. Beleza? Desses dois conceitos, o conceito mais importante, o que a gente mais aplica na química, é o conceito de pressão parcial. O conceito de volume é bem menos aplicado, mas a gente vai definir de qualquer jeito, tá bem? Onde que a gente vai usar esse conceito? Curiosamente, lá no final do ano, na parte de equilíbrio químico, quando a gente for definir constante de equilíbrio. Não sei se vocês, para quem lembra desse assunto, quando a gente define constante de equilíbrio, a gente pode fazer essa definição a partir de duas situações. Então, Kc, que é o constante de concentração, e o Kp, que é a constante de pressão. Tá? Então, o conceito de pressão parcial ele vai aparecer em alguns momentos e a gente vai ter que reaplicar esse conceito em algumas nessas situações, tá bom? Então, vamos fazer uma preparação da história. Toda a aula de hoje vai se basear numa situação. E esta situação está colocada nesta tela. Então, nós vamos repetir essa situação em vários momentos para poder entender esses conceitos de volume parcial e de pressão. Tá? Qual é a situação? Nós vamos imaginar que eu tenho um recipiente. Aqui, deixa eu colocar o volume aqui, o laser. Então, ele fala assim, ó, considere um recipiente de volume fixo igual a 12,3 litros. Tá? Eu escolhi esses valores aqui, tipo, para a gente poder fazer contas que não são tão difíceis, no qual estão encerrados os seguintes números de mol de gases. Então, eu tenho 3 gases. Eu tenho 2 mols de nitrogênio, que é um gás. Tenho 3 mols de oxigênio, que é um outro gás. E tenho 5 mols de argônio. Então, nós temos uma mistura, nesse caso, de 3 gases. Tá bem? Claro que esse conceito que eu estou trabalhando com vocês, ele vai servir para mistura de qualquer quantidade de gás. Pode ter 2 gases, 3, 4, enfim, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai representar cada gás com uma cor, tá bom? O nitrogênio vai ser o amarelinho. Pronto. O oxigênio vai ser o azulzinho. Pronto. E o argônio vai ser o verdinho. Tá?
Além da gente conhecer o volume da mistura, a gente também conhece algumas condições. A gente conhece que a gente sabe que a temperatura do gás é 27 graus Celsius da mistura. A constante dos gases que a gente usou já em outros momentos, 0,082, tá? Isso aqui é a unidade da constante, ó, atmosfera vezes litro por mol Kelvin, tá? Beleza. Então eu tenho, peraí, deixa eu escrever aqui. Eu tenho o volume. Ai, gente, que droga. Desculpa, gente. Eu tenho o volume da mistura, que é 12,3 litros, e eu tenho a temperatura da mistura. Observem que ele não me deu a pressão. Tá bem? Tá. Beleza. Toda vez que a gente for trabalhar com a mistura, uma definição muito importante é a definição de fração molar. Tá? A fração molar, bom, vamos pensar na expressão, né? Fração molar. O que é uma fração? Fração, na matemática, ela se refere a uma parte de alguma coisa, né? Eu posso pensar na fração como sendo a parte, por exemplo, de uma pizza que você comeu. Olha lá, eu de novo falando de comida. Eu posso pensar, por exemplo, na fração como sendo a parte de um grupo de alunos que vai prestar uma determinada carreira de vestibular. Eu posso pensar na fração como sendo a parte de eleitores que vão votar num determinado candidato. Tá? Então, eu posso trazer o conceito de fração sempre que eu preciso pensar numa parte de um todo. Tá bem? E isso é fração. O que a gente sabe sobre frações? Frações são partes de um todo. Então, se eu tenho várias partes de um todo, ao somar essas partes, eu tenho um inteiro, concorda? Né? Então, por exemplo, de novo a história da pizza. Os caras estão falando aqui. Imaginem, por exemplo, que uma pizza tem 8 pedaços e eu vou comer 3. Então, se eu comi 3 pedaços, eu comi 3/8 de uma pizza, certo? Quantos pedaços sobraram? 5. Então, se eu pegar os meus pedaços, 3/8, que são os que eu comi, e somar com os pedaços que não foram comidos, 5/8, eu vou ter um todo da pizza. Então, toda vez que a gente trabalha com frações, a gente pode enxergar que a soma dessas partes pode me dar um inteiro, certo? Então, dentro deste contexto de que frações são partes, eu posso pensar que cada gás ali dentro tem uma fração, tem uma quantidade, uma parte do total. Então, quando a gente for definir fração, a gente precisa primeiro perceber que existe ali dentro um número de mols da mistura. Esse número de mols da mistura, aqui no meu exemplo vale 10, é o total, é o todo, certo? Então eu posso definir as frações como sendo partes desse total. Desse total. Tá bem? Para quem gosta de fórmula, a gente pode definir a fração molar a partir da seguinte relação. Ó, a fração molar, a gente vai representar ela por Fm, tá bem? Fração molar de um determinado gás vai ser o número de mols do gás dividido pelo número de mols da mistura. Tá bem? A parte de um total de um todo. Então, eu posso calcular para cada gás a sua respectiva fração molar. Tá? Por exemplo,
Para o nitrogênio, eu vou calcular a fração molar do nitrogênio como sendo o número de mols dele dividido pelo total. Isso aqui vai dar 2 décimos. Certo? Tá. A fração molar, gente, você pode representar em termos de fração, né? Pode simplificar a fração. Então, se você quiser, você pode dizer que a fração molar vale 1/5. Dá na mesma. Você pode expressar a fração molar em número decimal. Você tem várias maneiras de fazer de expressar essa fração, tá bem? Agora, o mais interessante é a gente perceber que, no fundo, essa fração, ela me dá uma porcentagem de gás, né? Se você fala, por exemplo, que a fração de nitrogênio é 0,2, você está dizendo que é como se você tivesse 20% daquele gás. Então, peraí. Lá dentro tem um monte de moléculas. Nós temos lá dentro 10 mols de gás. Gente, 10 mols, só para a gente perceber, são 6 vezes 10 a 24 partículas. 6 vezes 10 a 24 partículas. Vou escrever isso aqui, ó. Ó, vou por aqui. 6 vezes 10 a 24 partículas de gás. Dessa quantidade de gás, 20% corresponde ao nitrogênio. Tá bem? Fechou? Tá. E aí eu vou calcular das outras. Aí é tranquilinho, né? Fração molar do O2 é o número de mols de O2 dividido pelo total. Para ele eu tenho 3 décimos. 3 décimos eu não consigo simplificar, né? Então deixa 3 décimos. Você pode escrever 0,3 ou 30%. Tá na mesma. É porque a porcentagem de uma certa forma, é uma fração. Só que no caso da porcentagem, a fração é sempre sobre 100, certo? Então, não deixa de ser uma fração. Tá bom. E aí, a terceira fração molar, que é a fração do argônio, que é um gás nobre, tá bem? Que vai dar número de mols de argônio dividido pelo número de mols total. Isso aqui vai dar 5 décimos. Se você quiser, você pode chamar de meio. Você pode chamar de 0,5 ou 50%. Tá bem? A verdade é que, quando a gente calcula frações, a gente está buscando informações sobre a composição da mistura. Quanto eu tenho de cada gás, tá bem? E, obviamente, se nós somarmos as frações, 2 décimos mais 3 décimos mais 5 décimos, eu tenho 10 décimos, que seria a porcentagem de 100%. Então, a conclusão que a gente chega daqui, que até certo ponto ela é meio óbvia, é que a somatória, presta atenção nesse símbolo aqui, ó. Esse símbolo se chama somatória. Somatória, tá? A gente usa a somatória na matemática quando você quer somar vários valores. Então, você não quer escrever todos eles, você escreve esse símbolo. A somatória das frações molares tem que dar sempre 1. Tá? Ou, por analogia, você pode dizer que a soma das porcentagens é 100%. Ponto. Beleza? Então, essa informação ela é importantíssima para os cálculos que a gente vai desenvolver a partir daqui. Tá? Eu olho para a mistura, identifico quantos gases contém essa mistura e calculo para cada um dos gases a tal da fração molar. Beleza? Ponto. Beleza.
Uma outra coisa sobre a fração molar. Não tem unidade essa conta. Tá? Normalmente, a gente, quando vai fazer contas com grandezas na física, na química, a gente sempre se preocupa com unidades. Né? A fração molar ela não tem unidade, gente, porque é mol dividido por mol. Mol dividido por mol. Mol dividido por mol é um número adimensional. Tá bem? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Tira print, porque agora a gente vai começar a entender qual a importância desse conceito. Tá? A fração molar ela vai ser usada tanto para você calcular pressão parcial, como para você calcular volume parcial. Tá? Que a gente vai definir aqui na sequência. Beleza? Podem tirar print, gente. Por favor. Beleza. Ok. Bom, agora vamos trazer para a nossa discussão o conceito de pressão parcial. Muito bem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ai, perdão. Aqui. Então, olha só. Esse diagrama aqui que eu desenhei é para a gente imaginar o que está acontecendo lá dentro daquela mistura. Tá? Eu tenho uma mistura formada por N2, O2 e argônio. Cada um aqui dentro está com uma porcentagem, certo? Cada um aqui dentro está numa porcentagem. Acontece que essa mistura, ela tem três coisas. Ela tem uma pressão, ela tem um volume e ela tem uma temperatura. Os três gases lá juntos estão encerrados numa dada condição. Beleza? Tá. Agora imaginem que eu tire lá de dentro dois gases. Dois gases. E aí eu tenho isso aqui, ó. Veja nesse outro diagrama. O que eu tenho, ó. Aqui eu tenho só o argônio ocupando o volume que ele estava ocupando antes, só que agora ele está sozinho. E esse argônio está na mesma temperatura que ele estava antes, só que sozinho. A pergunta que não quer calar é a seguinte: será que esta pressão é igual a esta? O que vocês acham? Será que quando eu calculo a pressão da mistura, argônio, nitrogênio, oxigênio, será que o valor que eu encontro é o mesmo da pressão do argônio sozinho? O que vocês acham, gente? Sim, não e por quê? Deixa eu ver. Estão dizendo que não. A Ana está falando que não. Por que que não? Por que que não? Por que que... E faz sentido, tá? A resposta está certa. É não mesmo. Por que não? Vamos pensar um pouquinho, gente. Como é que você calcula a pressão de um gás? A pressão de um gás. A pressão de um gás, se você lembrar da fórmula do Clapeyron, ó, exatamente, boa, é isso mesmo, ó. Peraí. P vezes V igual a nRT, não é? Isso aqui não é a equação de Clapeyron? Tá. Se a gente isolar a pressão, eu posso dizer que a pressão é nRT dividido por V, certo? Olha que interessante. A pressão de um gás, gente, ela é igual ao número de mols do gás vezes R vezes T dividido por V. E é aí que está a história. Por quê? Quando eu calculo a pressão aqui, ó, essa pressão ela está relacionada com quantos mols de gás?
Não é 10? Os 10 mols estavam lá dentro da situação que a gente viu aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui, ó, rapidão, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha 10 mols. Então, opa, perdão. Quando eu colocar 10 aqui, eu vou encontrar a pressão da mistura, que é a pressão exercida pelos 3 gases ao mesmo tempo. Agora, quando eu tenho só o argônio, eu vou ter uma pressão só para ele. Essa é a pressão parcial. A gente pode definir essa pressão como sendo o seguinte, ó. O que é a pressão parcial? É a pressão exercida por um único gás quando este ocupa sozinho o volume total, o volume da mistura. Da mistura. Tá? Ele está na mesma temperatura, vou até colocar, ocupa sozinho o volume da mistura e encontra-se na temperatura da mistura. Da mistura. Tá? Ou, em outras palavras, eu posso dizer que, dependendo do número de mols, essa pressão vai ter um valor. E observem uma coisa interessante. Cada gás vai ter uma pressão parcial lá dentro. Por quê? Porque cada gás está presente numa certa quantidade. Né? Se vocês lembrarem do nosso exemplo, eu tinha 2 mols, 3 e 5. Então, calcular a pressão parcial significa calcular qual a pressão de cada um daqueles carinhas lá dentro. Tá bem? E a gente vai fazer isso agora. A gente vai calcular, na verdade, a pressão total, primeiro. Depois eu vou calcular a pressão parcial e vou comparar os valores. E vou perceber uma coisa legal. E o objetivo dessa aula é justamente fazer com que vocês percebam isso. Uma vez que vocês perceberem isso, vocês não precisarão mais fazer contas loucas. A gente vai fazer algumas continhas meio chatas aqui, mas vocês vão perceber que a ideia dessas contas é trazer um conceito para nós. Uma vez que nós tivermos de posse desse conceito, eu não preciso mais fazer as contas, porque a ideia vai ficar gravada aqui na minha cabeça, tá bem? Então, eu vou pegar agora aquela situação e vou começar a fazer contas com pressões, tá bem? Podem tirar print, se tiverem alguma dúvida até aqui, me mandem e vamos seguindo o baile. Beleza. Aqui. Olha lá. Esse aqui é o problema de novo, tá? É o mesmo problema. Ó, considere um recipiente de volume V igual a 12,3 litros, no qual estão encerrados os seguintes números de gases, de mols de gases: 2 de N2, 3 de O2, 5 argônio. Temperatura 27 graus ou 300 Kelvin, constante 0,082. Determine. Item A. Pressão do sistema. Pressão do sistema. Quando eu falo em pressão do sistema, eu estou falando da pressão total, que é a pressão que os 3 gases exercem juntos. Tá bem. Nós sabemos que pressão é nRT
sobre V. B? Bom, se eu quero calcular a pressão total, evidentemente, nós vamos usar o número de mols total. E aí eu vou lembrar vocês da primeira aula que nós tivemos de gases. Essa é a terceira teoria, essa é a terceira aula teórica que a gente tem de gás. Na primeira aula de teoria, a gente falava o seguinte: por que que um gás exerce pressão? O gás exerce pressão porque as moléculas ficam de maneira contínua colidindo com as paredes do recipiente. Cada molécula que bate no recipiente exerce uma pressão. Beleza? Então, se eu pegar 10 mols de gás, que são 6 vezes 10 a 24 moléculas, é molécula pra caramba, todas elas estão batendo no recipiente. Todas elas estão batendo no recipiente. Então, na hora de calcular a pressão total, eu ponho número de mols 10 vezes R vezes T dividido por V. Beleza? Tá. Ô, gente, tá vendo essa conta aqui, ó? 0,082 vezes 300. Essa conta vale 24,6. Tá? Beleza? 24,6. Se eu pegar esse 24,6 e cancelar com o 12,3 aqui, ó, aqui, vai ter 2 e 1. Certo? Dá 2. 2 vezes 10 dá 20. Então a pressão total do sistema é igual a 20 atm. Ponto. Com os 10 mols. Beleza? Tá aqui. Agora, o item B é o item que a gente vai calcular essa pressão de cada um dos gases. E aí, gente, o raciocínio é análogo. A única diferença é que eu vou mudar o número de mols. E aí eu vou começar a perceber a coisa. É aqui que a coisa vai ficar legal. Por quê? Veja só. Vamos calcular a pressão do nitrogênio. Pressão do nitrogênio. A pressão do nitrogênio é o número de mols do nitrogênio vezes R vezes T sobre V. Igualzinho. Igualzinho. Então a pressão do nitrogênio é igual a 2 vezes 0,082 vezes 300 sobre 12,3. Tá bom? De novo. Isso aqui, ó, dá 24,6. Beleza? Então eu posso cancelar o 24,6 com o 12,3. Aqui dá 2 e dá 1 de novo. 2 vezes 2, 4. Pronto. Então a pressão do nitrogênio é igual a 4 atm. Beleza? Agora vem a história. Dá uma olhada nesse valor e me diz uma coisa. Quantos por cento esse valor corresponde quando comparado com a pressão total? A pressão total é 20 e a pressão parcial é 4. Perceberam? Qual é a coincidência maravilhosa da coisa? A pressão parcial, ela corresponde a 20% da pressão da mistura. E assim, gente, por que que isso era de se esperar? Por que que isso era de se esperar?
para pensar o seguinte. Quem é que exerce 20 atm? A pressão de 20 atms, ela é exercida por 10 mols. Então, você tem lá dentro 10 mols batendo na parede do recipiente. Quando eu comparo essa pressão com a pressão exercida por 2 mols, são 20% das moléculas. Se você só tem 20% das moléculas, quer dizer que se você só vai ter 20% das colisões. Você não vai ter mais tanta colisão porque não tem tanta molécula. Tá certo? Só que tem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, gente. Isso só aconteceu porque a temperatura é a mesma e o volume é o mesmo. Então, isso é uma coisa importante de entender, que a pressão parcial ela é calculada na mesma condição da mistura. Olha para minha mão aqui, ó. A mistura, ela tem uma temperatura e ela tem um volume. A pressão parcial do gás, para que ela seja calculada, você tem que estar na mesma temperatura e no mesmo volume. Por isso que na definição eu escrevi que a pressão parcial é a pressão exercida pelo gás se ele estiver sozinho, no mesmo volume e na mesma temperatura. Tudo bem? Então, qual é a parte gostosa da história? Se você sabe qual a pressão total, você sabe que a pressão total é 20. E se você sabe que lá dentro tem 20% de gás, eu posso tirar a porcentagem direto da pressão. Ah, então se é 20% de gás, eu tenho 20% da pressão. Então daqui eu posso tirar uma conclusão maravilhosa. Conclusão. Eu posso dizer que a pressão parcial de um gás é igual à pressão da mistura multiplicado pela fração molar do gás. Tá? Se vocês lembrarem, a fração molar do nitrogênio era 0,2. Tá? Essa fórmula, isso aqui é uma fórmula, tá, gente? Embora seja uma fórmula, eu acho que ela é bem intuitiva. Ela é chamada de lei de Dalton, das pressões parciais. Não confundir com a outra lei de Dalton da estequiometria, tá? Isso é outra. Isso é outra história. Lei das proporções. Tá? E aí, então, eu passo a fazer cálculos mais rápidos. Eu não preciso ficar escrevendo PV, NRT. Tá? Eu posso, por exemplo, calcular a pressão do oxigênio como sendo a pressão da mistura vezes a fração molar dele. Então, a pressão parcial do O2, ela é 20 vezes 0,3, né? Que dá 6 atm. Então, tipo, se só tivesse oxigênio lá dentro, você só teria 3 mols. Ora, se você só teria 3 mols, significa que só tem 30% das moléculas batendo. Por isso, 30% da pressão. Pronto, acabou. Tá? E aí, na mesma sequência, eu calculo a pressão parcial do argônio, que é a pressão da mistura vezes a fração molar. Veja que o argônio é o gás que está em maior porcentagem. Ele corresponde a 50% dos gases, ou seja, 50% das moléculas de gás. Então, a pressão dele vai ser 20 vezes 0,5, que dá 10 atms. Tudo bem? Calculamos as 3 pressões.
tá? Depois, a gente vai, lá na frente, a gente vai relacionar essa pressão com a concentração do gás. Que concentração é um outro conceito que logo menos a gente vai explorar na parte de soluções, tá? Então, tipo, é preparando mesmo para trabalhar com mistura. Tá? É, você quer ver um caso onde se aplica isso na medicina? Vocês sabem que no nosso sistema circulatório, a gente transporta gases no corpo, oxigênio e CO2, basicamente, né? E quando, não sei se vocês já ouviram falar de um teste que se faz em medicina, um exame chamado gasometria. Alguém já ouviu falar desse nome? Gasometria. A gasometria, gente, ela é muito utilizada. Você quer ver quando que ficou famoso esse termo gasometria? Quando teve a pandemia. Quando teve a pandemia, as pessoas pegavam Covid, elas iam para o hospital, passavam mal, com problema respiratório, né? Porque o vírus invadia o sistema respiratório, ele causava uma hiperinflamação nos alvéolos, no tecido pulmonar, e o tecido pulmonar começava a perder capacidade de troca gasosa com o sangue. Né? Vocês sabem que a troca acontece ali no nível dos alvéolos pulmonares, onde acontece o que eles chamam de hematose, né? Que é a troca lá do sangue. E aí o que acontece? A quantidade de oxigênio no sangue ia baixando, ia baixando. E um teste chamado gasometria, ele mede basicamente a pressão parcial de oxigênio dentro do sangue. Né? Então, por exemplo, na biologia, vocês aprendem uma distinção ali de sangue arterial e sangue venoso. Né? O sangue arterial é o sangue rico em O2 e pobre em CO2. Então, significa que quando você faz uma gasometria de um sangue arterial, a P de O2, a pressão parcial de oxigênio é alta e a pressão parcial de gás carbônico é baixa, porque tem menos gás carbônico. Tá? Então, essa é uma forma de você expressar quanto tem de gás dentro de uma mistura. Né? Se eu pegar, por exemplo, o sangue venoso, que é o sangue que está vindo do tecido para o coração, esse sangue ele já está mais rico em CO2. Inclusive, ele muda até a cor, né? Não sei se vocês lembram disso. O sangue venoso, por ter muito CO2, ele tem uma cor meio azulada. Ele é um sangue meio roxo. Né? Já o sangue arterial, que é rico em oxigênio, ele tem uma coloração mais avermelhada. Então, no sangue venoso, a pressão parcial de O2 é alta, de CO2, perdão, é alta, porque eu tenho muito CO2 ali. E a pressão parcial de oxigênio é mais baixa, tá? Isso é chamado de gasometria, tá? Beleza? Deu para entender essas situações? Então, quando vocês ouvirem falar disso, o sangue arterial tem um PO2 alto. O que é um sangue? Então, por exemplo, imagina vocês daqui uns 6, 7 anos, né? Você está na emergência, sábado à noite. Sábado à noite, olha que beleza. Plantãozinho na emergência. Chega um cara cianótico. Chega um cara cianótico. Um senhor de idade ali, desacordado. Você sabe o que significa cianótico, gente? Já ouviram falar desse termo? O que é quando uma pessoa está cianótica? Uma pessoa cianótica tem a ver com, tem a ver com gás? Não. Quando uma pessoa entra em processo de parada respiratória, ela para de trocar gás, não para? Qual que é o problema de você parar de ter troca gasosa? Ela fica azulada, exatamente. A pessoa fica roxa, roxa. O lábio fica roxo, né? O rosto fica roxo, o pescoço. Se você um dia chegar na tua emergência, uma pessoa cianótica, ela está com parada respiratória. O que o médico faz naquele momento da emergência? Né? A primeira coisa que ele vai fazer é ver se tem alguma via obstruída. Ver se a parada respiratória é mecânica. Se entalou alguma coisa, geralmente acontece muito com criança, acontece muito com idoso, a pessoa vai comer alguma coisa e engasga, ou a pessoa teve um infarto, ela teve uma parada cardíaca, o coração para de circular o sangue, para de trocar.
Um dos exames que a pessoa faz, na hora que a pessoa está entrando na emergência, é colocar um eletrodo aqui, ó, na ponta do dedo, e ele já vai te dar a pressão de CO2 do sangue, que é o que o pessoal chamava na época da Covid de saturação de oxigênio, né? Tá? E aí, isso, ó, aí os caras estão escrevendo aqui, o sangue fica ácido, né? Começa a acontecer uma série de problemas, né? Você teve uma obstrução, o sangue para de circular, para de ter troca gasosa, o sangue começa a acumular CO2, ele começa a entrar em processo de acidose. Isso é chamado de acidose respiratória, porque a pessoa simplesmente parou de respirar, tá? E aí o médico tem que trabalhar no sentido de verificar qual a causa dessa cianose, tá? E vai mensurando ali a pressão de CO2. Então, quando você faz a gasometria numa pessoa cianótica, a PO2 dela tá baixa pra caramba e a PCO2 tá alta pra caramba. Então, esses dados na mão do médico, ele já sabe que está acontecendo alguma coisa muito grave, tá? Beleza? Faz sentido tudo isso? Hã? Ok. Quer ver um outro exemplo que você pode aplicar para a gente mudar um pouco de área, pensar na medicina? Pensa na atmosfera. Pensa na atmosfera. A atmosfera é uma mistura de gases. Tudo bem? Vamos imaginar que na nossa atmosfera só tivéssemos dois gases. Dois. Oxigênio e nitrogênio. Tá bem? Então a atmosfera é uma mistura de dois gases, O2, N2. A pressão atmosférica no nível do mar é 1 atm, certo? Essa pressão é da mistura atmosfera. Qual seria a pressão atmosférica no nível do mar se nós só tivéssemos oxigênio na Terra? Essa é a pergunta. De novo, a pressão é 1 atm para uma mistura de O2 e N2. Se só tivesse oxigênio, quanto seria a pressão atmosférica ao nível do mar? Quanto seria a pressão se só tivéssemos oxigênio? Ó, a Ana respondeu. Ela seria muito pequena porque tem mais nitrogênio. Perfeito. Alguém sabe quantos por cento de oxigênio tem na atmosfera? Mais ou menos? 18, 20%? Então a pressão seria 0,18 atm. Pronto. Se você está me dizendo que eu tenho 18% de O2, se eu tirasse todo o nitrogênio e só o oxigênio ficasse na atmosfera, a pressão ia ser 18%. Olha que louco. Troca. Pensa no nitrogênio. Se eu tenho 18% de oxigênio, eu tenho que ter quanto de nitrogênio? 72%? Certo? 82%, perdão. 82%? Então a pressão de nitrogênio seria 0,82. É sobre isso que a gente está falando aqui, tá? Tem várias aplicações, tá, gente? Só para citar duas aqui para vocês, na medicina e a pressão atmosférica. Tudo bem? O que eu preciso que vocês guardem disso que eu contei tudo? Primeiro, que a pressão do parcial é proporcional à porcentagem, ok? E uma outra coisa que é legal. Gente, pega as pressões e soma. Pega P... Opa, peraí. Aqui. Oxi. Ó. Pega para mim aqui, ó. P de O2 oxi, mais P de N2 mais P de argônio. Se você somar as pressões parciais, você volta na pressão total. O que faz sentido, também faz sentido. Porque ao somar as pressões, você está somando as porcentagens. 20% de um, 30% do outro, 50% do outro. Você chega na pressão total. Então, essas duas definições, elas são importantíssimas, gente. Definição 1. Pressão parcial é proporcional à porcentagem do gás. Segunda definição. A soma das parciais
me dá total. Sempre. Sempre. Então vai ter exercícios, por exemplo, que ele te dá uma mistura de dois gases, te dá a pressão parcial de um e pede a do outro, te dá a pressão parcial de um e pede a porcentagem do outro. Claro que para eu fazer essas contas, gente, eu preciso sempre conhecer a pressão total. Eu tenho que saber a pressão total, porque todas essas contas dependem dela, tá bem? Fica claro isso? Tranquilo? Podem tirar print, por favor. Beleza. Bom, agora a gente vai analisar o volume parcial. Tá? Para a gente analisar o volume parcial, a história é um pouquinho diferente. Então, vamos dar uma lida aqui nos diagramas, que eles vão explicar para a gente a ideia. Então, aqui à esquerda, eu tenho um diagrama que mostra a mistura, novamente, nitrogênio, oxigênio e argônio. Tá? Essa mistura tem uma pressão que nós já calculamos anteriormente. Tá? Se não me falha a memória, ela vale 20 atms. Né? Essa mistura, ela, para estar a 20 atms, ela ocupa um volume específico, que, se me salva a memória, é 12,3 litros. Certo? Então, o que, que eu tenho? Eu tenho aqui uma pressão de 20 atms e um volume de 12,3 litros. Então, quer dizer, para você colocar lá dentro 10 mols de gás em 12,3 litros, eles vão ocupar 20 atms. Tudo bem. Agora imaginem que ao invés de eu ter a mistura, eu tivesse só o argônio. Só o argônio. Só que imagina que esse argônio estivesse com a mesma pressão e com a mesma temperatura. Ah, eu esqueci de colocar a temperatura, né? E tivesse com a mesma temperatura. Tá? Será que esse argônio ocuparia 12,3 litros também? Se ele tivesse nessa condição? É sobre isso que a gente está falando agora. Tá? Esse volume que o argônio ocuparia na mesma pressão da mistura, eu vou chamar de volume parcial. Volume parcial do gás. Então eu posso definir o volume parcial da seguinte maneira, ó. Peraí. Ui. Ó, eu vou escrever assim: volume parcial é aquele ocupado por um dos gases da mistura estando com a mesma pressão e volume, desculpa, e volume não, e temperatura da mistura. Da mistura. Tá? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso? Vou fazer um desenho que eu acho que fica até mais ilustrativo. Imagine o seguinte: imagina que você tem um balão e lá dentro tem 10 mols de gás, que é a mistura, né? Esses 10 mols que estão no balão,
Eles estão numa pressão de 20 atm, eles estão numa temperatura de 300 K, e por causa dessas condições, eles estão no balão com 12,3 litros. Tá? A nossa pergunta é a seguinte: se eu colocasse lá dentro só o argônio, lembrando que na mistura eu tinha 5 mols de argônio, né? Se esse argônio tiver a 20 atm, na mesma temperatura da mistura, qual é o volume desse balão? Alguém arrisca? Peraí que já responderam aqui. Exatamente. Esse volume, gente, ele vai ter que ser metade do volume da mistura. Ah, Danilo, por quê? Porque eu tenho metade dos mols. Lembra que o volume, gente, ele depende do número de mols que você confina. Então, se 10 mols ocupam 12,3, 5 mols vai ocupar metade desse volume. Não tem como ser diferente. Ou seja, eu também posso relacionar o volume parcial com a porcentagem, sem problema nenhum. Ah, então eu tenho 50% da mistura argônio, então vai ser 50% do volume parcial. Tudo bem? Faz sentido isso? A gente vai fazer conta, mas as contas elas vão confirmar esta nossa suspeita. A ideia das contas é para fazer a gente perceber que de fato isso vai acontecer. E aí eu vou usar a mesma ideia de volume que eu usei para pressão parcial, eu vou usar para o volume, tá bom? Pode tirar print disso aqui, gente. Pode tirar print para a gente fazer a continha. Beleza, vamos lá. Ó, aqui eu tenho a seguinte situação, ó. Considere um balão de borracha no qual estão encerrados os seguintes números de mols de gás: 2, 3 e 5, submetidos a uma pressão de 10 atm. Então agora imagina que o nosso gás, ou a mistura, está com uma pressão de 10, tá? Temperatura, 27 graus Celsius. 27 graus Celsius. R, 0,082. E tem A. Qual é o volume do sistema? Então, primeiro, eu quero calcular o volume total, o volume que todo esse gás ocupa no balão. Tá? Então, para cá nós temos o seguinte. Equação de Clapeyron. PV-NRT. Tá? Como a gente está disposto a calcular o volume, eu vou isolar o volume. Então, é NRT sobre P. Tá bom? Vamos calcular, então, primeiro o volume da mistura. O volume da mistura. Então, fica número de mols vezes R vezes 300 dividido por 10. Tá bom? Aí, ó, eu vou cancelar esse 10 com esse 10. Então, a minha mistura inteira vai ocupar 24,6. Tá? Beleza? O valor deu diferente daquele primeiro, porque ali a pressão era 20, né? Naquela primeira situação, para a gente calcular a pressão parcial, tudo, eu coloquei a pressão 20. Aqui a pressão é 10. Tá? O gás está com uma pressão menor,
Então, ele ocupa um volume maior, 24,6. Acabou. Agora, quero calcular o volume parcial. Então, eu vou repetir a conta para um dos gases, vai. Não precisa fazer para todos. Porque com um deles já é o suficiente para a gente entender. Tá, se eu for calcular o volume de nitrogênio, então a pergunta que eu estaria fazendo aqui é: qual seria o volume que os 2 mols ocupariam sozinhos? Então, 2 vezes 0,082 vezes 300 sobre 10. Olha lá. Percebe a diferença aqui, ó, do 2 comparado com o 10? Tá certo? Gente, 10 mols ocupam 24,6 litros. 2 mols vão ocupar um volume quantas vezes menor? Quantas vezes menor? Porque tem menos gás. A temperatura é a mesma, tal. Oi. Por que que é 10? O volume total não era 20? O volume não, a pressão total. Então, aqui é uma outra situação. Eu estou botando um outro número aqui. Estou botando um outro número. Tá? Quando a gente fez na primeira situação, aqui, ó. Cadê? Eu calculei uma pressão de 20, mas ele estava num volume de 12,3, lembra? Ó, tá vendo? 20 ATMs para 12,3. Então, tipo, eu tinha 10 mols ocupando 12,3 litros, exercendo pressão de 20. Aqui, eu tenho 10 mols com uma pressão menor, porque o exercício me colocou esta pressão menor, ele me deu esta pressão, tá? São situações diferentes. E nesta pressão menor, ele vai ocupar um volume 2 vezes maior. Porque pensa, se 20 ATMs estavam confinados em 12,3, 10 ATMs, que é uma pressão menor, vai fazer o gás expandir. Por isso que o volume deu o dobro, tá? Mas isso é uma questão do número só, do número, tá? Se eu colocasse aqui a pressão de 20, o volume daria 12,3. De novo, o volume daria 12,3, tá? Mas foi só por causa da mudança do valor de pressão. Entendeu, Aninha? Então aqui vai ficar assim, ó. 5 vezes menor que esse trambolho aqui. Deixa eu ver quanto que vai dar isso. 4,92. 4,92 litros. Tá? Esse volume, gente, ele é exatamente 20% do volume que a mistura ocuparia. Tá? O volume de nitrogênio é 20% do volume que a mistura ocuparia. Então aqui a gente volta naquela regra. Então, ó, portanto, o volume de nitrogênio, ele é o volume que a mistura ocuparia multiplicado pela fração molar do nitrogênio. Tá? Que seria 24,6, que seria isso aqui, ó, vezes 20%. Tá? Então, a gente teria a seguinte situação. Ó, eu vou desenhar aqui. Primeiro balão, com 10 mols. Esse balão ocupa 24,6 litros. Tá? Se eu comparar o tamanho desse balão... Nossa, ficou muito horrível esse balão, cara. Ele tá ficando cada vez pior, calma. Perdão. Se eu comparar esse balão com um balãozinho contendo 2 mols, o balão está com a mesma pressão, está com 10 e está com a mesma temperatura. Isso aqui vai dar 4,92 litros. Entendem? É isso. Tá? E para os outros gases, gente, é a mesma coisa. Tá?
Qual vai ser o volume de oxigênio? Qual o volume que o oxigênio ocuparia? O oxigênio sozinho ocuparia o volume da mistura vezes a fração molar do oxigênio, que nesse caso vale 0,3, certo? Que são os 30%. Então é 24,6 vezes 30%, 7,38. 7,38 litros, tá? E o que falta para o volume total vai para o nitrogênio, para o argônio, perdão. O volume de argônio, ele seria o volume da mistura vezes 0,5, tá? Como eu tenho mais argônio na mistura, se eu confinasse esse argônio no recipiente, sozinho, no balão, perdão, ele mediria 12,3 litros, tá? Beleza? Então daqui nós tiramos as mesmas conclusões. Deixa eu escrever aqui. Vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Que daí vocês conseguem já tirar o print. Tá? As conclusões são as seguintes. O volume parcial de um gás é o volume que a mistura ocuparia multiplicado pela fração molar do gás. Do gás. Tá? E a outra consequência é que, se você pegar 4,92 mais 7,38 mais 12,3, você vai chegar no volume que a mistura ocuparia total. Então, o volume da mistura é igual ao volume de oxigênio que ele ocuparia sozinho, mais o volume de nitrogênio que ele ocuparia sozinho, mais o volume de argônio que ele ocuparia sozinho. Tá? Ou seja, né, a gente está falando basicamente que o volume do gás é proporcional ao número de mols, que é basicamente a mesma coisa da pressão. A pressão do gás é proporcional ao número de mols. Tá bom? Beleza? É isso, tá? Isso são as duas definições. Vocês vão perceber na próxima aula que a gente, quando a gente for fazer os exercícios, que a gente vai usar mais a pressão parcial. Tá? O volume parcial não é muito utilizado. Não sei exatamente porque não aparece muita questão de vestibular relacionada a volume parcial. Tá? Podem tirar print. Podem tirar o print. Tá? Beleza. E agora, gente, para encerrar a nossa discussão de gases, a gente vai para o rodapé de caderno. Para o rodapé de caderno. Tá? Que é a lei de Graham. Deixa eu trocar aqui. Vou trocar aqui. Aqui. Lei de Graham. Tá? Bom, a lei de Graham, ela tem uma aplicabilidade mais restrita. Tipo, ela não é muito usada no nosso dia a dia, embora a gente possa pegar alguns exemplos para mostrar o que ela trata. Para entender a lei de Graham, a gente precisa entender duas coisas que acontecem com gás, que são dois comportamentos que todo gás tem, que a gente pode resumir eles nessas duas palavras aqui, ó, difusão e efusão. Né? Não sei se vocês lembram que na aula introdutória do assunto, eu falei para vocês a seguinte frase, quando a gente estudou lá gás ideal, né? O gás ideal é formado por partículas, essas partículas não interagem por forças intermoleculares, o que faz com que essas partículas estejam totalmente livres. E justamente pelas partículas do gás estarem livres, o gás
ele tem uma tendência a preencher todo o volume onde ele está contido. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um recipiente e eu coloco um gás lá dentro. Não importa quantos mols de gás eu coloque, gente, o gás ele vai ocupar todo o volume. Ele tem essa facilidade. Por causa disso, o que pode acontecer com o gás quando ele está dentro do recipiente? Se tiver ali um buraco, esse gás vai escapar. Concorda? Esse escape é o que eu chamo de efusão. Então, de maneira muito simplista, o que é a efusão de um gás? É o escape de um gás a partir de um buraco. É o vazamento do gás a partir de um buraco. Ponto. É isso. Uma outra coisa que o gás tem é a capacidade de formar sistema homogêneo. Como a gente falou no começo da aula, se eu estou trabalhando com mistura gasosa, eu estou trabalhando com sistema homogêneo. Quando dois gases se misturam, você tem um processo chamado difusão gasosa. Inclusive, isso também é um evento estudado na biologia, né? Quando o pulmão vai fazer troca gasosa com o ambiente, a troca gasosa ocorre por difusão facilitada, né? Por que o oxigênio entra no sangue? Porque tem mais oxigênio fora do que dentro. Por que o CO2 sai do sangue para os pulmões? Porque tem mais CO2 dentro do que fora. Então, esse movimento do gás, ele é chamado de difusão. E ele, gente, ele é um movimento passivo. De uma certa maneira, ele lembra um pouco a osmose. Porque a osmose também é um movimento passivo, só que num outro contexto, né? Tipo, osmose tem a ver com solvente, não sei o que lá. Então, a osmose e a difusão são dois mecanismos extremamente importantes de transporte em nível celular, sobretudo em nível celular, né? A difusão tem mais a ver com gás, tá? A osmose tem a ver com solvente, com soluções líquidas, enfim, tá bom? Beleza? Aqui tem combo como... Mano, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. O meu combo é foda pra caralho. Vamos combinar, vai, gente. O meu combo são 4 em 1, vai. Física, química, biologia e um pouquinho de matemática. Então ele precisa comer um pouco de arroz com feijão ainda. Tô brincando, tá? Tô brincando. Porque o Eloy manja de química, tá? Não sei se vocês sabem que o Eloy manja de química, tá? Tipo, quando eu conheci o Eloy, cara, isso já faz o quê? Cara, já faz uns 10 anos que eu conheço o Eloy. Ele tinha uns 20 anos. Cara, ele era gurizinho. Ele trabalhava na Suzana, ele tirava dúvida de matemática, física e química também. Tá? Muito boas as aulas do Eloy, cara. Excelentes de física e de química. Tá? Só pra vocês. Só biologia que eu acho que ele não manja muito. Mas a física e a química, mano, pode mandar que ele segura também. Então, sabe por que eu tô falando isso, né? Eu tô falando isso porque para vocês tirarem dúvida com ele também, tá? Olha aí, ó, estão falando aqui. Eu entendi pilha pelo Eloy, tá vendo? É, ele tem medalha de ouro da Olimpíada de Química. Mano, ele é super cabeçudo. O Eloy é super cabeçudo. Prof, Bom, gente, fala. essa difusão dos gases tem a ver com a temperatura, né? Porque eu já vi uns exercícios falando que a temperatura do mar tá, tipo assim, mais alta, aí não tem tanto oxigênio, umas coisas assim. Tá. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A resposta para suas duas perguntas é sim. A difusão tem a ver com temperatura, sim. Mas a questão do oxigênio na água do mar não tem a ver com isso. A questão com o oxigênio, do oxigênio da água do mar tem a ver com solubilidade. Porque o oxigênio que está na água do mar, ele está dissolvido. Ele não é gás. Ele está no estado aquoso. E aí a gente tem uma outra situação que tem a ver com solubilidade endotérmica e exotérmica. São coisas diferentes, tá? Mas tem a ver, sim. No caso do mar, o que a gente sabe?
Inclusive tem um termo muito louco, já que você falou desse assunto, não sei se vocês já ouviram, poluição térmica. Poluição térmica. A poluição térmica, ela se refere a um evento em que por algum motivo a água do mar, por exemplo, sofre um aumento de temperatura e esse aumento de temperatura vai diminuir a quantidade de oxigênio preso na água. Isso pode levar à mortandade de peixes, de animais marinhos, enfim. Os animais de grande porte acabam sofrendo mais por esse tipo de evento. Tá? Sabe onde que acontece poluição térmica? Vocês não vão acreditar, cara. Em regiões próximas a usinas nucleares. As usinas nucleares, elas precisam, de maneira constante, refrigerar o reator. O reator ele vai produzindo ali eventos nucleares, né? E a partir daquilo vai produzindo energia. Só que para o reator não explodir, você tem um sistema que coleta água, a água entra pelo reator, ela não entra em contato com o material radioativo, evidentemente, e ela resfria o reator. Só que ela é devolvida. Essa água entra e sai. Quando a usina é instalada perto de um lago, perto de uma região ali, o que pode acontecer ao longo dos anos é aquela água que fica próxima da usina aumentar a temperatura um pouquinho. Tá? Então a água vai entrando, saindo. Ela entra fria, sai quente. Entra fria, sai quente. Naquela região próxima da usina, essa água eleva a temperatura. E, gente, se a água elevar a temperatura de 1, 2, 3 graus, isso já causa desequilíbrio ambiental. Por quê? Porque os organismos que estão vivendo lá naquela região, eles estão adaptados a viver num certo nível de oxigênio na água. Se o nível de oxigênio começa a cair, esses organismos vão morrer, tá? Isso é chamado de poluição térmica, beleza? Quando que a gente vai falar sobre isso? Quando a gente for falar de solução. Aí a gente fala, tá? Que tem a lei de Henry, é outra lei. A lei de Henry é a lei que fala da solubilidade de gás em líquido, que basicamente diz o seguinte: quanto mais frio for o líquido, melhor a solubilidade do gás. Vocês sabem disso. Se você toma Coca-Cola quente e Coca-Cola fria, ontem eu tirei uma foto do Eloy dando aula na Unemate, que ele estava virando não sei se era um energético, uma Coca-Cola, que ele falou que desceu rasgando. Quando você toma refrigerante gelado, não dá uma sensação de ardência maior do que quando está quente? É por causa disso. No refrigerante gelado, você tem mais gás aprisionado. Quando o refrigerante está quente, o gás ele fica mais fácil de ser liberado. Então isso é chamado de lei de Henry, tá bom? Agora, aqui, voltando para a história da difusão, a difusão depende da temperatura, sim, tá? A difusão depende da temperatura. Isso. Estão perguntando aqui. Por isso que às vezes o refrigerante vaza, explode, né? Quando você abre o refrigerante, ele sai. Por quê? E você pode reparar, isso acontece quando? Quando o refrigerante está quente. Quando o refrigerante está frio, é difícil acontecer, a não ser que você agite o refrigerante. Aí tudo bem. Porque daí está agitando, aí o gás escapa, ok? Mas se você pegar um refrigerante frio, dificilmente ele vai vazar daquele jeito, porque o gás está todo aprisionado. Então você não tem uma facilidade para o gás sair, tá? E faz sentido sim. Tá, voltando para a história da difusão. O que que esse Graham fez, afinal de contas? Ele estudou quais são os fatores que interferem na velocidade de propagação do gás. Porque vocês vão de convir comigo, gente, que tanto na difusão como na efusão, o gás ele acaba se propagando. Vou usar um exemplo meio imbecil, vai. Todo mundo aqui já teve o desprazer de estar próximo de alguém que soltou um peido, certo? Você tá lá quietinho, de repente vem um cheiro.
Por que a gente sente o cheiro do pum dos outros? Porque o gás escapa. Ele difunde pelo ambiente, ele espalha pelo ambiente. E o que o Graham fez? Ele estudou a velocidade da difusão. Velocidade da difusão. Cara, e o mais legal dessa lei nem é a lei em si, é o experimento, cara. É o experimento. O que o Graham fez? Ele queria saber que fatores afetavam essa rapidez do gás se propagar ou não. Porque existem gases, gente, que se propagam de maneira mais lenta. E existem gases que se propagam de maneira mais rápida. Então, por exemplo, uma aplicação prática desse conceito é na indústria. Imagina, por exemplo, uma indústria que fabrica algum gás. Pode ser HCl, cloro, amônia, cheio de gás aí que tem muita importância para a química. Tá. Se esse gás vaza, esse gás ele demora um tempo para se espalhar. Dependendo das condições do gás, o tempo de propagação é muito rápido. Então, quando uma indústria vai montar uma planta industrial e vai produzir um gás, o que os engenheiros precisam fazer? Precisam fazer um estudo para saber quanto tempo demora para aquele gás ocupar a indústria inteira. Porque se caso aconteça um acidente e você precisa montar um plano de evacuação do prédio, você precisa saber quanto tempo você tem para evacuar o prédio. É 1 minuto? São 2 minutos? 3 minutos? Para garantir a segurança das pessoas. Então, tipo, a lei da difusão, ela tem aplicabilidades, tá? Só que são... Ai, peraí. São aplicações mais restritas, tá bem? Então, o que o Graham fez? Ele montou um experimento onde ele verificou os fatores que afetam essa velocidade, tá? E ele chegou a algumas conclusões bem legais, tá? Deixa eu mostrar para vocês o experimento. Aqui, ó. Bom, como que funciona o experimento? Aqui tem um tubo, tá? É um tubo, beleza? Aqui do lado esquerdo, você tem um algodão, tá vendo aqui, ó? E aqui uma rolha. Esse algodão, ele foi molhado numa solução de amônia. Vocês sabem que a amônia é volátil pra caramba, né? A amônia evapora super rápido. Então o cara pegou um chumaço, enfiou numa solução de amônia, enfiou ali dentro do tubo e tampou. Então o que a amônia fez? Ela começou a se propagar. Começou a se propagar. Tá bom? Do outro lado, ele pegou um chumaço de algodão também, mergulhou numa solução de ácido clorídrico e enfiou lá dentro. O ácido clorídrico também é volátil pra caramba. Então, o que aconteceu no momento em que os dois algodões foram colocados? A amônia começou a se propagar para a direita. E ela foi se propagando com uma difusão, com uma velocidade. Com uma velocidade. Do lado direito, o HCl foi se propagando com uma outra velocidade. Só que o que o Graham fez? Ele sabia que quando a amônia, deixa eu colocar aqui, quando a amônia encontrasse com o HCl, aconteceria uma reação de ácido-base. O nitrogênio não tem um par de elétron aqui, ó, sobrando? O ácido não vai liberar H+. Então, quando acontecer o encontro, eu vou formar um sal, cloreto de amônio. Esse experimento, gente, ele tem um nome. Ele é chamado de experimento do anel de cloreto de amônio. Experimento do anel de cloreto de amônio. Por que ele tem esse nome? Porque o cloreto de amônio, ele é sólido. Ó, ele é sólido. Então, quando os gases se encontrarem, vai formar um anel, que está aqui, ó, de sal, por dentro do recipiente, ó. E o que o Graham percebeu, cara?
que o anel se formava mais próximo do ácido clorídrico. E a conclusão dele foi muito genial. Ele falou assim: por que isso acontece? Porque os gases estão se propagando com velocidades diferentes. Porque se os gases se propagam. É um problema de encontro. É um problema de encontro, gente. Sabe encontro? Tem um carrinho vindo para um lado e tem um outro carrinho vindo para o outro. Se os gases se propagassem com a mesma velocidade, eles teriam que se encontrar no meio. No meio. E foi aí que o Graham percebeu o seguinte. Ele repetiu esse experimento, gente, de várias maneiras, com vários gases, e ele conseguiu perceber três coisas. Três coisas. Primeira, a velocidade de difusão é diretamente proporcional à temperatura do gás, que foi o que a Aninha tinha falado, e à pressão. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais pressão tiver o gás, mais rápido ele escapa. Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. A gente acabou de fazer aqui, acabou de citar aqui o exemplo do refrigerante, né? Quando o refrigerante está quente, a garrafa fica mais dura. A pressão está alta lá dentro. Na hora que você abre a garrafa, você escuta aquele barulho, que é o gás escapando super rápido. Super rápido. Porque está numa pressão maior, porque está numa temperatura maior. Então, a velocidade é diretamente proporcional à temperatura, a velocidade é diretamente proporcional à pressão. Ponto. E um terceiro fator é esse aqui. A velocidade, para o Graham, ele descobriu que ela é inversamente proporcional à massa molecular do gás, gente. Olha que louco isso. A massa molecular. Deixa eu explicar para vocês isso. Gente, a amônia tem massa molecular 17U. Tá? Se pegar lá a massa do nitrogênio, mais a massa do hidrogênio, vezes 3, soma, dá 17. Tá bom. O HCl tem massa molecular 36,5U. Então, o que o Graham fala? Ele diz assim, olha, por que o encontro aconteceu mais próximo do HCl? O encontro aconteceu mais próximo do HCl porque a velocidade de difusão do HCl é menor do que a velocidade de difusão da amônia. Só que, gente, nesse experimento especificamente, os gases estão na mesma temperatura. Eles estão no mesmo tubo e eles estão com a mesma pressão. Então, o que fez o gás andar mais rápido ou mais lentamente foi a massa, né? Qual a analogia que você pode imaginar para pensar nisso? Como as moléculas de HCl são mais pesadas, elas vão se movimentar mais devagar. Elas vão se movimentar mais devagar. Ao passo de que a amônia, que é formada por moléculas mais leves, vai andar mais rápido. Vai andar mais rápido, tá? Então, por exemplo, que tipo de gases podem se difundir muito rápido? Hidrogênio, que a massa molar é 2. Hélio, que a massa molar é 4. Agora, você tem gases com massas molares bem altas. Por exemplo, CO2. A massa dele é 44.
Então, ele é um gás que se difunde mais lentamente. Você pega, por exemplo, quer ver? Você tem moléculas de gases, gente, que são super pesadas. Quer ver um gás super pesado? Cloro. A massa do cloro, gente, é 71. Então, o Graham, ele foi fazendo relações, e ele chegou numa lei. Qual é a lei de Graham? Que a velocidade de difusão do gás é igual à raiz quadrada de K sobre a massa molecular. Tá? O que é esse K? Peraí. O que é esse K, gente? Esse K é uma constante, como o próprio já sugere, que vai depender da temperatura e da pressão. K é uma constante que depende das condições do gás. Então, tipo assim, o que você pode pensar sobre esse K? Que quanto, peraí, quanto maior for a temperatura e maior for a pressão, maior vai ser o K. Tá? Uma coisa importante antes que vocês comecem a entrar em estado de ansiedade. Ninguém precisa saber valor de K nenhum. Se o exercício pedir para você calcular a velocidade, o que provavelmente não vai acontecer, porque eu falei para vocês é rodapé de caderno, ele vai te dar o K. Agora, uma coisa importante, por exemplo, no experimento que nós estamos analisando, o K dos dois gases seria o mesmo, porque eles estão na mesma temperatura e na mesma pressão, tá? Beleza? E o MM aqui embaixo, ó, é a massa molar do gás, tá? Então, o que a gente percebe? Que quando a massa molar é grande, o gás se locomove devagar. Então, tipo assim, as moléculas são mais gordinhas, são mais pesadinhas, então elas vão andando com mais lentidão. Se a molécula é mais levinha, ela é mais magrinha, ela vai andar com mais ligeireza, digamos assim. Tá bom? Beleza? Geralmente, quando aparece, como eu disse para vocês, quando aparece, a questão é teórica. Ele vai te dar o experimento, vai falar do anel, vai perguntar por que isso está acontecendo, e geralmente a resposta vai justamente para a massa molar, tá? Porque a melhor maneira de você perceber o efeito da massa molecular é colocar os gases na mesma condição. Não adianta você comparar um gás quente com um gás frio. Para você perceber o efeito da massa, coloca-se, por isso que esse experimento ele foi importante, porque ele descobre um fator super estranho, que é o efeito da massa do gás no processo de difusão ou de efusão gasosas. Tá bem? Beleza? Doideira, né, gente? Fala a verdade. Quanto mais a gente cava, mais coisa de fundo aparece. Mas é isso. Tem perguntas? Senão a gente pode ir encerrando por aqui.